irmãos. Estamos felizes, estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical. Estaremos estudando a última lição do trimestre na Revista dos Adultos, que tem por título A Verdadeira Identidade do Cristão. O tema do trimestre foi os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, revista comentada pelo pastor Osiel Gomes. Foi um tema importante para estudarmos durante esse trimestre, pois aprendemos esse padrão ético que o Senhor Jesus requer daqueles que são súditos do reino. Podemos pautar uma vida de santidade, exatamente como Jesus está demonstrando aqui no Sermão do Monte. O público inicial, como vimos em lições iniciais, era aqueles novos discípulos que estavam ali iniciando a igreja, e também voltado para toda a igreja atual, pois a ética de Deus ela é invariável, é imutável, baseada em princípios e em verdades absolutas, diferente da ética do mundo, como estudamos na lição 1, sociedade líquida na qual vivemos, e que as pessoas podem viver de modo ético, porque é uma ética adaptável, e ser imoral ao mesmo tempo. Então é algo que não combina com os ensinamentos de Cristo. Que a cada momento as pessoas vão modificando seus padrões a se adequar à sua vida de pecado, e não como nós cristãos fazemos, que nós adequamos as nossas vidas à palavra de Deus para podermos viver uma vida agradável, uma vida conforme o Senhor requer de nós. Hoje vamos falar sobre a verdadeira identidade de Cristo. Então, fazendo um apanhado geral de tudo aquilo que aprendemos durante esse trimestre. Os irmãos que desejarem fazer download dos slides, há links na descrição do vídeo no YouTube. Tanto PDF como PowerPoint, os irmãos podem baixar e utilizar livremente. Pedimos que os irmãos possam compartilhar, possam se inscrever, comentar, para que esse material possa alcançar outros professores e outros alunos. O texto da nossa lição diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21. Então a gente também vai abordar alguns temas aqui finais de Mateus 7. Temos estudado Mateus 5, 6 e 7, que é o texto que compõe esse Sermão do Monte. Mateus agrupa dessa forma. Então hoje a gente vai estar estudando esses três temas finais, que é a respeito dos falsos seguidores, a respeito do alicerce, em que estamos alicerçando a nossa fé, e também compreender que Jesus é a nossa verdadeira identidade. A verdade prática no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador, é preciso praticar o que se aprendeu. Então aqui já podemos extrair algo importante. Quando lemos lá em Mateus 7, 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, existe um aspecto, como estaremos evidenciando durante a lição, daqueles que são falsos seguidores, mas também há esse outro aspecto, daqueles que apenas diz Senhor, Senhor apenas de lábio, ou seja, ele se identifica com o Evangelho, ele se agrada, acha agradável, acha que são mensagens que transmitem um pensamento positivo, mas não negam a si mesmo, não renunciam às suas práticas, à sua forma de viver para seguir a Cristo. Então não adianta só se identificar, tem que ouvir, crer e praticar de maneira sincera, de maneira honesta, sem hipocrisia, conforme estudamos durante todo o trimestre. Então esses são os objetivos da nossa lição: explicar como se dará a condenação dos falsos seguidores de Jesus, conscientizar sobre em quem estamos alicerçados e compreender que Jesus é a nossa verdadeira identidade. Leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 7, 21 a 27. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu,
e foi grande a sua queda. A introdução diz: chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, Nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nessa lição veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisso consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. Essa condenação daqueles que não vão entrar no céu, né, só porque dizem ao Senhor, como falamos na verdade prática, apenas se identifica, mas não há uma mudança de vida, não há transformação. E também veremos o julgamento daqueles que fazem, né, talvez até sejam de alguma forma, né, profetizam, expulsam demônios, né, fazem maravilhas. É claro que quem faz tudo isso é Deus, mas essas pessoas que vão, né, apresentar essa sua atividade em sua defesa, né, vão receber, né, aquela resposta negativa de Jesus dizendo que não os conhece. Por quê? Porque faziam com uma motivação espúria, né, com um coração hipócrita, não de forma sincera, mas buscando seus próprios interesses. Então, embora houve os milagres, tudo isso, Deus não os reconhece, porque eles não praticavam a palavra de Deus com sinceridade. Eles não eram verdadeiros seguidores de Cristo, mas eram aqueles falsos profetas, né? Aqueles que às vezes tinham até aparência de religioso, porém seu coração estava longe de Deus. Só adorava o Senhor de lábios. Gostaria também de trazer aqui uma citação do livro, né, do Sermão do Monte, de J. D. Pentecoste, que traduz exatamente essa ética que a gente aprendeu durante esse trimestre. Diz assim: conquanto reconheçamos que o Sermão da Montanha, em seu contexto histórico, são as instruções de Cristo à geração a qual se apresentou como Salvador e Soberano, reconhecemos também que ele tem uma aplicação para os nossos dias. A santidade divina não muda com o passar do tempo. As exigências dessa santidade não se alteram ao sabor das circunstâncias. Se é considerado como revelador da santidade de Deus, o Sermão da Montanha se torna um guia das exigências que a santidade de Deus impõe aos crentes da atualidade. De maneira alguma, o sermão é o meio para se atingir a justiça. Ele é antes uma revelação da justiça de Deus e reflete as exigências que a santidade divina faz aos que desejam dar em comunhão com Ele. Então, é claro que essas práticas, ou essa forma de andar, essa maneira de agir que o Sermão do Monte nos instrui, nos ensina, nos direciona, não é, né, a prática disso que vai nos salvar. Claro que nós somos salvos, né, somos justificados pela morte em cruz do Senhor Jesus. Né? Somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas somos salvos agora, uma vez que entramos pela porta, como estudamos em lições passadas, né, sobre a porta estreita e a porta larga. A partir do momento que entramos pela porta, que é Jesus, agora tem um caminho a percorrer, que esse caminho é a santidade. Então, embora as obras ou essa justiça não nos salva, nós fomos salvos para andar nela. E esse padrão de santidade não muda, né, não prescreve, continua atual. Desde o dia de Jesus, quando ele ensinou, até os dias de hoje, nós devemos usar essa linha guia para nos direcionar a essa vida de santidade que o súdito do reino tem que ter. Uma justiça mais elevada do que os dos fariseus. Ou seja, não podemos ser apenas religiosos, falsos religiosos, mas devemos ser verdadeiros. Primeiro tópico, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Uma fé só de palavras. Em Mateus 7,1 o texto diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor. Este texto mostra que no reino de Deus apenas expressar a palavra em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. Então muitos hoje, né, são fãs, né, daqueles pregadores coach, né, daqueles pregadores midiáticos, e muitas das vezes dizem que são palavras belíssimas, que se comovem, né, se emocionam, mas não há conversão. Pessoas ainda que vivem a sua prática no pecado e ouvem aquelas mensagens todos os dias, agrada o seu ego, mas não transforma, não age de forma radical ali na sua vida a ponto de haver conversão. Conversão é você reconhecer que está andando no caminho errado e dar meia volta. É você ter uma mudança de trajetória. Então isso a gente vê que não tem acontecido em muitos casos, que as pessoas apenas se agradam na mensagem, dos louvores, mas não se voltam para Deus. Então nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus, ou seja,
só de lábios, né? Só adora a Deus de boca, de lábios. Diz que é bonito, diz que chora, mas não se converte. Então tem que haver uma transformação, tem que ter uma mudança prática na vida. Por isso o apóstolo Paulo escreve que o reino de Deus não consiste só em palavra, mas principalmente em virtude, né? Ou em poder. O apóstolo João ensina que não devemos amar só de palavras, mas por obra e em verdade. 1 João 3,18 diz: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então não adianta só de boca. Nem amar o seu irmão só de boca, nem amar a Deus só de boca. Você tem que realmente expressar, né, esse sentimento com algo prático. E em relação a Deus é mudar a direção, mudar o caminho, se converter, buscar, aleluia, viver uma vida que agrada a Deus. É claro que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera quando esta resulta de um coração transformado. Romanos 10, 9 e 10, que diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É claro que inicia-se a partir daí, mas não é só a confissão, né? Tem que crer em seu coração a ponto de temer, né? A ponto de temer e estremecer diante das verdades. Lembramos quando Esdras, né, lê ali o livro da lei para os israelitas que voltaram do cativeiro, quando eles percebem tudo que estava escrito na lei, eles percebem que o castigo que eles estavam sofrendo era por culpa deles mesmos, eles se humilham e choram, né, ao ouvir o que a palavra dizia. Né? Então, eles creram, eles se moveram, né, e mudaram a sua atitude. Sim, a fé cristã também é confissão. Entretanto, para que essa confissão seja autenticamente cristã, tem que ser genuína e sincera, provada pelas verdadeiras ações e submetida ao senhorio do nosso Salvador. Segundo o subtópico, os milagres não transformam o caráter. Então vemos essa primeira parte que daqueles que se identificam, né, como a gente viu aqui, com o Evangelho, acha bonito, mas não tem uma atitude de conversão, não produz frutos dignos de arrependimento. Agora, porém, a gente vai ver uma outra condição, né? Aqueles que estão vivendo o Evangelho, estão às vezes até sendo usados por Deus, mas a sua motivação, o seu coração está longe de Deus. E acaba, naquele dia, eles vão apresentar ali a sua justificativa, né? A sua justiça, mas a Bíblia diz que a nossa justiça para Deus são trapos de imundícia, mas eles vão querer se justificar diante de Deus e dizer que fizeram isso, fizeram aquilo. Porém, né, coração longe de Deus, Jesus vai dizer que não os conhece e vai dizer para que eles se apartem. O versículo 23 do capítulo 7 revela a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Né? Claro que quem fez foi Jesus, não foram eles. Felizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus. Né? Quantos às vezes pregam, né? Deus usa, Deus salva através da palavra, porque a palavra que é viva e eficaz, ela que é penetrante, que entra ali nos corações dos ouvintes. E talvez até dezenas, centenas de pessoas vêm para Jesus. Mas embora aquele versículo se aplique mais em relação às coisas materiais, mas poderíamos também enquadrá-lo aqui nessa situação, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, é claro que a palavra fez efeito, o Espírito foi lá e salvou, mas as pessoas não vai ter como se justificar diante de Deus e dizer: não, eu ganhei 1000 almas para Jesus. Mas como estava vivendo? Qual era o que havia no seu interior, né? Nosso Senhor, quando do seu ministério terreno, nunca se impressionou com as lisonjas humanas. A Bíblia rechaça a falsa piedade, Tiago 2, 18 a 20. Aqui o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres e as maravilhas realizadas em seu nome não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Então Tiago traz um extremo, né, daqueles que dizem ter fé, mas também não faz nada, não tem obra, não tem como mostrar a sua fé pelas obras, porque sabe fazer o bem, mas não faz, acaba pecando. E o outro extremo é aquele que está fazendo algo, porém, com essa motivação espúria de fama, de poder ter prestígio, ter dinheiro, por likes, por seguidores, e acaba esquecendo a essência do Evangelho, que é o amor. Nosso Senhor mostra que haverá condenação
para os falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus. Né? Então aqui Mateus 25, 31 e 46, embora o texto também, essa referência talvez não se enquadre muito aqui, porque essa referência cita, né, o julgamento das nações. Né? Ali já é depois da tribulação em relação às nações ali que estavam, né, acolhendo Israel ou guerreando contra. Mas, né, nesse versículo aqui do Sermão do Monte deixa claro que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônio, e em Teu nome nós não fizemos muitas maravilhas. Né? Então esse caso aqui demonstra um momento ali no juízo final, porque aqui não é obras sendo julgadas no tribunal de Cristo, pois no tribunal de Cristo só vai para lá quem for salvo. E lá é um julgamento não de pecado, né? Não para condenação, mas avaliação das obras para galardão. Então esses que estão aqui dizendo com Jesus que fez isso, fez aquilo, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? Aqui também está o segredo, está a base, né, dessa rejeição de Jesus. Né? Eles praticavam iniquidade, embora fizeram tudo aquilo, mas estavam ainda praticando iniquidade. Esses são julgados no juízo final. Eles vão tentar se justificar, mas não poderão se defender, porque o Senhor conhece o coração. Sejamos, pois, cuidadosos quanto a movimentos que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. Em Gálatas 5, 22 e 24 vai falar sobre o fruto do Espírito, e no versículo 24: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, o que demonstra mesmo a espiritualidade não é, né, os milagres, mas sim o fruto do Espírito, como temos aprendido também durante esse trimestre. Fazendo a vontade do Pai. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo a sua vontade. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, né? O versículo 21. Então esses sim vão entrar no reino dos céus. Do grego telema, a palavra vontade significa uma determinação, escolha ativa ou passiva, inclinação, desejo, prazer, vontade. Fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação os seus preceitos e a sua palavra. Então, voltando ao versículo 21, Senhor, Senhor, né? Nem todos que dizem assim vão entrar no reino do céu, mas os que fazem a vontade, né? Com essa determinação. Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Ele fez isso em todo, sempre obediente. Né? Veremos mais à frente que era a nossa identidade, né? Então, é esse modelo, esse exemplo que nós devemos seguir. Essa é também uma condição que Deus nos exige para entrar no seu reino. Nesse sentido, todos quanto querem fazer a vontade de Deus procuram fugir do pecado. Sujeitáveis a Deus e resistir ao diabo. Por isso devemos orar a Deus assim: seja feita a tua vontade. É a vontade do Pai que o Espírito Santo produza o verdadeiro caráter de Cristo em nós. Portanto, oremos como salmista: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom Espírito por terreno plano. Salmo 143, versículo 10. Segundo tópico da nossa lição: em quem estamos alicerçados. Então, mais um tema aqui nesse finalzinho de Mateus 7, né? A gente, como vimos na lição passada, são temas que poderiam ser divididos em várias lições, né? Mas pelo tempo resumido que temos, né, nesse trimestre, e apenas 13 lições, hoje estamos estudando mais uma vez alguns temas agrupados. E esse segundo tema é a respeito do alicerce, né? Então tem ali a imagem da casa na rocha, né? Da casa que foi açoitada ali pelas correntezas, pelos rios, e sucumbiu, pois estava na areia. O alicerce começa pelo ouvir. Então, o Senhor Jesus nos ensina aqui: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e pratica, assimilá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. Suas palavras são eternas, espírito e vida. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6, 68. Então, esse ouvir, né, é diferente de escutar. Esse ouvir é você, né, assimilar, você entender, você guardar no coração. Por meio delas, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Atente para a expressão, minhas palavras. No grego, a palavra é logos, mas no texto ela se encontra no genitivo. Então, lá no texto grego vai estar logos, um modo da gramática grega,
cuja ideia central é de posse, né? Então alguns querem dizer que a palavra é de, né? É de Jesus. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a de Jesus. Essa é a palavra é poderosa, é o Logos conforme a linguagem de João. Jesus Cristo é a essencial palavra de Deus, a sabedoria perfeita unida ao Pai. Em Colossenses 1,17 diz: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E 1 João 1,1: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Então, Jesus é essa palavra viva, né? E João dizendo ali que ele tocou o Logos, né? Por isso que lá no começo do seu evangelho ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, esse Logos, esse Verbo, é o Senhor Jesus, que todas as coisas foram feitas por Ele, e todas as coisas subsistem por Ele. Assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade disse. Ele é o alicerce de nossa edificação espiritual. Então, essa é a base, esse é o fundamento da nossa vida espiritual. É ouvir a palavra do Senhor e praticar, né? Ouvir, guardar no coração e praticar, obedecer. Então, o segredo é obedecer todo o conselho de Deus. Lá no Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, tanto para construir, precisamos do Senhor, que é Ele que vai edificar, e depois que estiver pronto, Ele vai guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como é bom estarmos, né, alicerçados em Jesus, guardado por Ele, o guarda de Israel, que não dormita, não toscaneja, né, não cochila. Ele está sempre atento à nossa vida. Como é bom entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Como é bom habitar no esconderijo do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, a importância do bom alicerce. Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces. Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturados, a ruína é certa. De início, todo investimento pesado deve ser nas bases. Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus torna as figuras dos dois construtores e dois alicerces. Um prudente, que edifica na rocha, outro insensato, que edifica na areia. Então, qualquer um, até nós que não somos pedreiros, eu mesmo, né, não conheço muito de construção, sei que toda casa tem que ter alicerce. E, de preferência, rocha, né, sólido. Então, é fundamental a base. Então, não podemos estar apoiados, né, em falsos líderes, falsos mestres, falsos profetas, porque o que eles ensinam é contrário à palavra de Deus. O que eles ensinam muitas das vezes é para engordar, né, o ego das pessoas, para ir ao encontro da comichão nos ouvidos, pois não suportam a sã doutrina e querem ouvir uma mensagem afável, uma mensagem que massageia o ego. As duas palavras gregas, ambas substantivos femininos que aparecem no texto, é Petra e Aminos. Petra significa penhasco, cordilheira de pedra, rocha projetada, solo rochoso, grande pedra, traz o aspecto metafórico de firmeza, fortaleza. Aminos significa areia, terra arenosa, areia movediça, que metaforicamente quer dizer fraco, sem estabilidade. Né? Segundo alguns arqueólogos, né, dizem que lá no Mar da Galileia, né, as margens do Mar da Galileia, havia lá aquela areia e no período de estiagem parecia firme, né? Parecia uma areia que suportava, né, uma construção. E quem construía somente na areia estava fadado, né, a ter sua construção em ruína quando viesse o período das chuvas. Mas aquele que cavava até chegar na rocha, esse tinha assim, uma construção segura. Logo, quem constrói seus alicerces sobre a rocha está firme e estabilizado, mas quem constrói sobre a areia está fragilizado e estável. Quem edifica na rocha está firmado para suportar os reveses da vida, ainda que os ventos enfurecidos soprem, vindo de todas as direções, nada abalará a fé. Né? Então, se a gente está firmado na rocha, em Cristo, confiante, sabendo em quem temos crido, louvado seja o Senhor. Vem a luta, vem a aflição, vem todo o vento, e ele não nos abala. Né? É claro que, como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, a partir do verso 8, né? E todos somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, podemos até sofrer os reveses, os ventos, mas não somos destruídos, não somos derrubados, porque estamos firmados na rocha.
Todavia, para a casa edificada na areia, que expressa indecisão, dúvida, negação, a queda é certa. Sigamos o conselho de Paulo. Veja cada um como edifica sobre ele o fundamento. 1 Coríntios 3,10. Terceiro subtópico, a relevância do praticar. Escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. É tudo isso que nós fizemos durante esse trimestre. Ouvimos, aprendemos sobre o Sermão do Monte. Agora temos que colocar em prática. Temos que anular toda a hipocrisia, né? Hipocrisia no orar, hipocrisia no tratar nossos irmãos, né? Não odiar os irmãos, hipocrisia até na esmola. Então, temos que ter a palavra verdadeira, sem sinal não. Temos que ser verdadeiro nos nossos atos, praticar por amor e não para ser visto, não para tocar trombeta. Então, tudo isso que nós aprendemos desse trimestre, temos que praticar para que a nossa casa esteja sobre a rocha. Ao que ouve a palavra, o Senhor Jesus o chamou de construtor prudente, do grego pirônimos, que aparece como adjetivo e quer dizer inteligente, sábio, pois a pessoa prudente não fundamentou a sua vida em firmes postulados humanos, mas na grande rocha eterna, o Senhor Jesus. Então, queremos ser sábios, temamos ao Senhor, né? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então percebemos que esse temor passa por obedecer. Né? Tememos não por ter medo, mas por crer na sua palavra, confiar nela e obedecer praticando. Já o segundo construtor é descrito como insensato, pois ouve, mas não pratica os ensinos do mestre. É aquele que recebe a semente, né? Na parábola do semeador, recebe a semente, mas não tem solo, não vai gerar raiz, é no meio das pedras. Então ele é insensato. Aqui do grego moros aparece como adjetivo tolo, ímpio, incrédulo, motivo pelo qual os que são assim não atentam para a palavra de Jesus. Assim, percebemos dois tipos de pessoas nessa seção bíblica em estudo, o prudente e o insensato. O prudente procura agir corretamente de acordo com o que ouviu. O insensato ouve, mas despreza o ensino de Cristo, não o põe em prática. Então, solo ruim não vai gerar raiz. Né? Com que tipo de pessoa do Sermão do Monte você mais se identifica? Sobre qual fundamento você tem edificado? Na rocha ou na areia? Né? Então, cada um responda a si mesmo essas perguntas. Terceiro tópico, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Primeiro subtópico, Jesus, nosso maior pregador. Muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte. Como a gente já tem falado, né? Aquele que diz sim, o Senhor, ou seja, ele apenas se identifica, ele apenas é amigo do Evangelho, mas não pratica, não obedece, não muda seu modo de viver. Até gosta de visitar uma igreja evangélica, mas somente para ouvir louvor, somente para se emocionar. Ele não tem esse compromisso, não quer deixar os seus fardos, né? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre que não prega dogmas, não exige moralismo dos seres humanos, mas apenas ensina o amor, as boas virtudes, a moral. Né? Então, mais uma vez, né, aquela sociedade líquida, né, vai imprimir um Jesus assim, um Jesus que está desvinculado, né, de qualquer ensino moral, de qualquer ensino de santidade, pois ele representa para eles só amor e boas virtudes, né, aquele espírito elevado que algumas seitas vão fazer. Para eles, esse seria o Jesus de Nazaré original, né, como Gandhi, como Buda. Então, vão elencar Jesus nessa galeria desses homens, entre aspas, né, para eles iluminados. Apesar de belíssimas as mensagens de Jesus ensinadas no Sermão do Monte, não podemos isolá-las de todo o Novo Testamento. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama os pecadores ao arrependimento e para nascer de novo a fim de entrar no seu reino. Mateus 4,17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. João 3,33 vai falar sobre o novo nascimento. E o Sermão do Monte também fala de uma maneira de agir ética, moral, elevada, diferente de apenas religiosos, apenas aqueles que adoram só de lábios, mas daqueles que vivem realmente com sinceridade. Então, não está desassociado santidade nem novo nascimento no Sermão do Monte com o restante do Evangelho, pois o nosso Jesus é o mesmo. Assim, o Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus que nos trouxe salvação, o qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo, disse Paulo, em 1 Coríntios 11:1. Então a gente vê também que o Sermão do Monte, alguns teólogos, compara com Moisés, Jesus ali
né, dando uma revelação à lei, né, a respeito dos princípios que já estavam na lei. Então, não tem nada desassociado com a vida moral de santidade, pelo contrário, né? É expressamente ético no Sermão do Monte e nos demonstra que a porta é estreita e o caminho é apertado, aquele que nos conduz ao céu. Segundo o subtópico, a autoridade do ensino de Cristo. Quando o Senhor concluiu o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhosa com o que acabara de ouvir. Ela via que o nosso Senhor ensinava com autoridade. Então havia diferença, né, entre o ensino dos fariseus e o que Jesus agora estava ensinando ali, naquele monte. Porque eles viram que havia autoridade. Né? Para que nós também possamos ter autoridade na nossa palavra, nós devemos viver a palavra. Né? Para que as pessoas também possam seguir o modelo, os exemplos. Né? Então Jesus, ele tinha toda a autoridade, não só como homem, mas autoridade divina. Louvado seja o nome do Senhor. Essa autoridade vinha diretamente do Pai. Após ressuscitar, o Senhor Jesus disse: toda autoridade me foi dada, né? Todo poder no céu e na terra. João 10,18 diz: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, poder para tornar, tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai, né? Então ele tinha poder até de se entregar por nós, né? E de ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso deixa claro que o ensino de Jesus não é humano, mas divino e poderoso. Né? Então ele estava imbuído ali de toda a autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso as pessoas se admiraram. E essa palavra, esse logos, quando estamos expressando, aleluia, ensinando e vivendo, também é revestida a autoridade de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra é viva e eficaz. Como está aqui em Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Assim, somos chamados pela palavra de Deus a reconhecer que a nossa autoridade para pregar, evangelizar e ensinar vem do Senhor Jesus, pois a sua palavra é viva e eficaz. Então nós também podemos portar essa autoridade a partir do momento que estamos pregando o evangelho genuíno. Terceiro e último subtópico, Jesus como nossa identidade. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhante a Ele. 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como filho de Deus. Agora, desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz neste mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, apertando de maneira sincera, assim vamos nos identificando cada vez mais com Jesus e formando a nossa verdadeira identidade. Imitar a Cristo é viver conforme Ele ensina. Louvado seja o nome do Senhor, de forma sincera, como já falamos, sem hipocrisia. Aleluia. Observando os princípios que estão ali na lei, a lei moral que não caducou, que está em vigor. Aleluia. Até quando formos levados para a glória. Portanto, somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo, procurar fazer a vontade de Deus com verdade. Essa tem sido a sua identidade, então imitemos ao Senhor. Aprendamos, ouvimos e praticamos. Edifiquemos nossa casa sobre a rocha, em obediência ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, ouvindo e praticando. Glórias a Deus. Tudo que aprendemos desse trimestre, né, cabe a nós, né, revisitar todas as lições. Glórias a Deus. Se os irmãos quiserem assistir vídeo, tem os vídeos no canal de cada lição. Mas você tem a revista, né? Tem a Bíblia, leia Mateus 5, 6 e 7, revisite tudo que você aprendeu e guarde no lugar especial no seu coração, para que verdadeiramente possa cumprir e ser o sábio arquiteto. Concluindo, o ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la é preciso ter o caráter transformado a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Deus. Então não consigo viver, não consigo somente apreciar o Sermão do Monte, não consigo dizer que estou obedecendo a Deus se não houver essa transformação na minha vida. Se eu puder entrar no reino dos céus, porque eu estou fazendo a vontade de Deus, não porque eu apenas expresso de lápis sem o Senhor, ou na outra vertente esteja agindo ou até sendo usado por Deus, mas com o coração
ainda cheio de iniquidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós entremos pela porta. Louvado seja o nome do Senhor. Próxima lição, estaremos iniciando um novo trimestre, graças a Deus. O tema do trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo. Se utiliza de Satanás nesses dias que antecede a volta de Jesus Cristo. Que lição importante. Meu amigo pastor José Gonçalves é um instrumento de Deus, escrevendo essa lição, comentando essa lição, um livro de apoio. Então vai ser bênção para nossas vidas durante esse trimestre. Né? Estaremos mais fortalecidos ao conhecer as estratégias do nosso adversário. Tão comum, né, que a gente muitas das vezes estamos desapercebidos, mas que a igreja desperte durante esse trimestre estudando essa lição. A primeira lição é se utiliza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Glórias a Deus que os irmãos possam estar conosco nesse novo trimestre. Louvado seja Deus. Vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor. Deus maravilhoso, Deus santo, te louvamos, Pai, por tudo quanto o Senhor nos ensinou durante esse trimestre. Possamos jamais esquecer da Tua palavra, Pai, e a cada dia, aleluia, Senhor Jesus, poder estar avivado, Pai. Aleluia, podendo, aleluia, fazer parte daqueles que vão entrar no reino dos céus. Vivendo, Pai, como súditos verdadeiros, aleluia, sinceros aqui nessa terra, para sermos sal e luz. Deus poderoso, continua abençoando os pastores, professores da escola dominical, superintendente, porteiro, tesoureiro, Pai, alunos, todos aqueles que compõem, Pai, esse importante departamento da igreja, Pai. Nos ajuda, fortalece, Pai, aviva aquelas igrejas, aquelas escolas que estão fraquinhas, Pai, que os alunos estão faltosos, Pai. Aleluia, deixando esses importantes ensinos, Pai, que todo domingo o Senhor tem para nós. Abençoa a tua igreja e nos desperta, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus, a comendo o Espírito Santo, permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.